Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda a glória é dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso na presença de Deus, onde podemos contemplar todas as bênçãos que o Senhor possa me dar. A palavra de hoje, que o Senhor tem para mim e para você hoje, que é a rica palavra de Deus, está no livro de Lucas. Glória a Deus. Prioridade que agradam a Deus. Livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Aleluias, glória a Deus. A partir do versículo 38 ao 42. Fala a respeito de Marta e Maria. Prioridades que agradam a Deus. Vamos aprender coisas que nós fazemos, nós buscamos agradar a Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, hoje em dia, no mundo que nós vivemos, que quer agradar os homens, agradar as pessoas, agradar a situação que está vivendo. Só está feliz quando as coisas estão boas. Quando as coisas começam a não ficar muito boas, fica triste. Quando nossa prioridade agrada a Deus, que é agradar a Deus, a servir a Deus, as coisas vão mudar para mim e para você. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Vamos ler a palavra? Aleluia. E vamos pedir ao Espírito Santo para poder nós aprendermos as prioridades que agradam a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, e recebeu a sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Aleluia. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu uma boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. As prioridades que agradam a Deus. Vamos orar a Deus, Santo Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, Jesus, por essa tarde maravilhosa, onde podemos contemplar a Tua presença. Deus, eu oro pela vida do irmão, pela vida do irmã que está escutando essa oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica e purifica, Deus. Deus, que é através dessa palavra que nós lemos, Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, que o Espírito Santo possa fazer nos entender que a prioridade que nós temos é agradar ao Senhor. Aleluia. Receba essa oração, meu irmão, receba essa oração, é vinda direto do trono da graça para mim e para você. Essa oração que eu faço, certo, que nós vamos aprender dessa palavra agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu venho notando que muitas pessoas priorizam, as pessoas priorizam os bens, priorizam muitas coisas, mas não dá prioridade para agradar a Deus. O que você tem feito para agradar a Deus? O que você pode falar assim: não, a partir de hoje, a partir de agora eu faço isso porque eu estou agradando a Deus. Você já parou para pensar que tudo que você fizer, se você colocar Deus na frente, você está fazendo as coisas para agradar a Deus? Porque o que estiver de errado, o Espírito Santo vai te mostrar, e você vai cessar de fazer aquilo que você está fazendo. Então, hoje a palavra de Deus fala para mim e para você: prioridade que agradam a Deus. Aleluia. O capítulo 10 que nós lemos aqui no livro de Lucas, Jesus ensina sobre o amor ao próximo, através da parábola do bom samaritano. E em seguida, nos versículos 38, 39, 40, 41, 42 que nós lemos, ele aborda um princípio espiritual e essencial.
a centralidade da sua palavra é necessária de escolher a boa parte. Então, o evangelho que for pregado, o que nós vamos fazer para Deus? Nós temos que centrar, escolher a boa parte do evangelho de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O texto narra uma visita de Jesus. Ele foi fazer uma visita. Hoje Jesus está fazendo uma visita dentro da sua casa. Você poderia abrir as portas para Jesus. Eu abri as portas para Cristo através da sua palavra, através da nossa oração que nós fizemos hoje. Abra a porta que Jesus vem nos visitar essa tarde. Você poderia glorificar, colocar os olhos da fé em ação. Aleluia. Revelando, aqui nesse capítulo 10, no livro de Lucas, ele revela profundas lições para nossas vidas cristãs, nosso dia a dia, nós vencer essas batalhas espirituais e ficar pronto a serviço para a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Prioridades que agradam a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39, nós vemos um cenário, olha só. E aconteceu que indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Jesus entrou numa aldeia. Uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu à sua casa. Essa mulher, Marta, ela abriu a porta para Cristo. Nós vemos um cenário. E tinha a irmã chamada a Maria, a irmã da Marta, Maria, a qual assentada também aos pés de... A Maria sentou aos pés. Nós temos um cenário. Maria sentando aos pés de Jesus para ouvir o que? A palavra, o que Jesus tinha a dizer para elas. E Marta continuou fazendo... Ela abriu a porta para Cristo, mas ela continuou fazendo seus afazeres. Ela não parou para escutar a palavra. Você tem parado para escutar a palavra de Deus? Você tem priorizado as coisas que agradam a Deus na sua vida? Jesus é recebido por Marta em sua casa, enquanto Maria assenta aos pés para ouvir. Marta representa o ativismo, quer dizer, a preocupação com o serviço. Tome cuidado, irmão, com o que você está se preocupando, o que você está nos seus afazeres. E Maria, a devoção. Nós temos que ser devoto a Cristo, dedicarmos a Cristo. Não temos tempo, não tem hora, não tem momento. A prioridade, a palavra de Deus. Foi isso que Maria fez. No versículo 40 nós vemos uma tensão aí. Há uma tensão. Preste bem atenção. Versículo 40. Marta, porém, andava distraída. Cuidado, meu irmão. Cuidado com você se distrair e não receber Cristo na sua casa. Deixar de receber uma bênção de Deus por causa da sua distração nas coisas que do seu derredor. Muito cuidado. Porque pode ter muitos, aqui diz a palavra, em muitos serviços. O serviço que você está fazendo, em muitos serviços. E aproximando diz: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Quer dizer, ela estava preocupada com o serviço dela e ficou chateada da irmã dela ficar aos pés de Jesus escutando a palavra de Deus. Diz ela, Senhor, para me ajudar, para ajudar, deixar de escutar a sua palavra para fazer o serviço. Muitas das vezes nós erramos contra Deus por falta de discernimento, de entendimento da palavra de Deus. Marta se distrai com a avareza. Ainda critica Maria, que estava ali escutando a palavra. Indiretamente a Jesus, por não ajudar, ela fala com Jesus, por não ajudar, para a irmã dela não estar ajudando. Jesus não condena o serviço, de forma alguma. Nós temos que trabalhar. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu serviço, mas se a ansiedade e se a falta de foco, não pode perder a foco da obra de Deus na sua vida. Meu trabalho não pode ser superior à obra de Deus na minha vida. Prioridade que agradam a Deus.
No versículo 41 e 42 que nós lemos, há uma resposta de Jesus a mim e a você essa tarde. Uma grande resposta. Preste bem atenção. Versículo 41. E respondendo Jesus disse, quem respondeu? Jesus. Marta, Marta, estás ansiosa. A ansiedade, irmãos, faz as pessoas perder o foco. Faz as pessoas não priorizarem a obra de Deus. A preocupação, pare de ficar se preocupando com as coisas ao seu redor. Você tem Cristo. Faça a sua parte. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Pare de se preocupar com muitas coisas. Assim disse Jesus. Mas uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, que ela vê a palavra, a qual que não pode ser tirada. Ninguém pode tirar esse evangelho de você, meu irmão. Ninguém pode tirar a boa parte que é Cristo na sua vida. Aleluia. Não há demônio, não há espírito maligno. Não há. Aleluia, glória a Deus. Olha que Jesus fala aqui, ó. No versículo 41, 42, né? Que é a resposta de Jesus, né? Marta, Marta está ansiosa e perturbada com muitas coisas. Tem muitas pessoas ansiosas e perturbadas com muita coisa. Jesus identifica problemas gravíssimos em Marta, né? Ela tem um coração, o quê? Um coração dividido. Muitas pessoas estão com o coração dividido, uma cabeça nas suas coisas pessoais, outra cabeça na obra de Deus. A prioridade hoje na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, é agradar a Deus. Você tem agradado a Deus? No versículo 42 ele diz assim: mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Escolha a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, é escutar a palavra, é conversar com o Papai do Céu, é estar ali presente com Deus, é ter intimidade com Cristo. Tem intimidade com Cristo, priorize a obra de Deus. A prioridade que agrada a Deus é você ter o coração quebrantado para Cristo. Imagina, irmão, um casal preparando um jantar para convidados. Imagina só, um casal prepara uma mesa de jantar para convidar. A esposa corre freneticamente, desesperada, enquanto o marido para tudo para ouvir um conselho urgente do pai. O marido dela para o pai dela for falar com ele alguma coisa. E a mulher corre freneticamente para preparar o jantar. Mas o pai está dando um conselho urgente para o seu filho, que era o marido dela. A esposa se irrita com aquilo. Mas o marido diz para ela: precisamos disso para seguir diante. Sem o conselho do pai dele, o jantar não teria jantar. Aquela corrida que a mulher dele está fazendo é em vão. É a mesma coisa. Essa corrida que você está fazendo, não priorizando agradar a Deus, está sendo uma corrida em vão. Uma corrida que não vai ter vitória. Assim é a nossa vida cristã. Sem ouvir a Deus, o serviço vira um cansaço, uma fadiga. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, a palavra diz para mim e para você: prioridade que agrada a Deus. 3 lições que essa tarde, para a obra de Deus na sua vida. 3 lições para prioridades que agradam a Deus. Primeira lição: devoção sustenta o serviço. Maria não era ociosa. Ela se alimentava da palavra para servir com poder. Como os discípulos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Mas nos perseveremos da oração e no ministério da palavra. Foi assim que eles se reuniram. Eles deram devoção, sustentando o serviço a Deus. Totalmente devocional. Ministérios sem raiz vão se secarem. São palavras secas, são palavras em vão. Segundo lição que podemos tirar
Prioridades que agradam a Deus. Ansiedade desvia do propósito. Pessoas ansiosas se desviam da obra de Deus, se desviam do serviço de Deus, se desviam dos propósitos de Deus na sua vida. Marta queria servir a Jesus, mas perdeu a alegria naquele processo. Enquanto ela estava servindo a Jesus, acontece com muitas pessoas. A pessoa perde o ânimo, a alegria no processo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos, não ande ansioso, irmão, na obra de Deus. Ande tranquilo, ande em paz. Por coisa alguma, pode acontecer o que for. Pode estar tendo levante na sua igreja contra você. Pode as pessoas não te darem valor. Mas você tem Cristo, dá prioridade. E agrada a Deus na sua vida. Assim diz o Senhor essa tarde para mim e você. Porém, sejam conhecidas diante de Deus. Só Deus vai reconhecer o seu valor. As vossas petições, você tem orado a Deus? Pelas orações e pelas súplicas, se você tem buscado ao Senhor. Daniel buscava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Tendo ruim um dia, tendo bom um dia, podia estar a situação 3 vezes. Ele ajoelhava, olhava para Jerusalém e buscava a face do Senhor. Dando o quê? Ações de graça a Deus. Deus quer o nosso coração. Deus quer o seu coração. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer a sua casa. Deus não quer o seu serviço. Deus quer o seu coração. Não apenas nossas mãos, nosso trabalho. Terceira e última lição. Essa tarde maravilhosa. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Prioridades que agradam a Deus. Jesus é a única coisa necessária que nós temos. Não tem ouro, não tem prata, não tem bronze, não tem pastor, não tem presidente, não tem delegado. Jesus, eu falo de novo, é a única coisa necessária que você precisa. Porque você tendo Cristo, você é apto a trabalhar com todas essas coisas que eu te falei. Todas essas coisas que vão te rodear, que elas vão te rodear. O ouro, a prata, o bronze, pastores, presidente, família, pessoas, espíritos malignos vão te rodear. Mas se você tem Jesus, a única coisa necessária na sua vida, todos isso que eu te falei vão ser vencidos, porque você tem Cristo ao seu favor. Maria escolheu o que ninguém poderia tirar: comunhão em Cristo. Quando nós temos comunhão em Cristo, ninguém consegue te derrotar, meu irmão. Porque você está em comunhão em Cristo, você está apto à palavra, apto à oração, apto a cumprir a lei de Deus, apto a não pecar, fugindo do pecado, fugindo das coisas do mundo, porque você está tendo comunhão com Cristo. Salmo 27, versículo 4, declara para mim e para você essa tarde: uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Oh, aleluia! Você pode fazer da sua vida, do seu corpo, do seu coração, morada de Cristo, morada do Espírito Santo de Deus. Você poderia glorificar essa tarde, em nome de Jesus? Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e adquirir o seu templo. O seu templo, irmão, faz parte do Senhor. O seu templo é o seu corpo, é o seu espírito, é sua boca, é seus olhos, é seus braços, é templo do poder do Espírito Santo. Você poderia glorificar o nome do Senhor. Edificamos a casa de Deus em primeiro lugar, o nosso altar. Depois as coisas virão. É o trabalho, é a igreja, é a família. Mas em primeiro lugar, a casa de Deus, que é o seu corpo, é o seu templo. Aleluia. Prioridades que agradam a Deus. Primeira prioridade: devoção sustenta o serviço. Segunda prioridade: ansiedade desvia o propósito, tira a ansiedade da sua vida. E Jesus é a única coisa necessária na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, a edificação e a salvação andam juntos na nossa vida. Esse texto nos condena a um trabalho, mas nos lembra que a obra de Deus começa
aos pés de Jesus. Se ajoelhe, entregue sua vida a Cristo agora, nesse momento. Se você está desejando alguma coisa que não está priorizando, que não está agradando a Deus, se humilhe ao Senhor. Aleluia. Sem Ele corremos, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Aceite Jesus como seu Salvador. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, Jesus é a videira, vocês são ramos, nós somos os ramos de Cristo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, a partir de agora, meu irmão, se entrega, priorize coisas para agradar a Deus. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quer entregar? Abre as portas do seu coração para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Salvação de alma vem do coração cheio de Jesus. Maria ouviu a voz do Salvador. Marta quase perdeu no barulho do mundo. Não perca a voz de Cristo com o barulho desse mundo. Se o seu serviço, meu irmão, preste bem atenção, na igreja está esgotado, você já não está aguentando mais, está esgotado, você não está suportando, tudo que faz na igreja você não está suportando, você não está tendo mais alegria, está esgotando a sua alegria. Eu recomendo a você, meu irmão, a você mesmo, volte aos pés de Cristo, entregue sua vida a Cristo agora. Você está desviado. Priorize a boa parte, priorize Jesus Cristo na sua vida, e o seu trabalho frutificará para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar? Prioridades que agradam a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, ensina-nos a equilibrar o serviço e a devoção a Ti, para que nossa obra nasça na Tua palavra. Receba, meu irmão, essa oração e leve almas à Tua presença agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã, desta família, desta casa. Meu irmão, se o irmão está numa enfermidade, em nome de Jesus Cristo, você possa abrir o coração agora para Cristo. Não importa a tempestade que está na sua vida, priorize agradar a Deus agora. Retorne agora. Se você está afastado, retorne agora para Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos os macumbeiros, todas as prostitutas, todos os alcoólatras, todos os viciados em droga, todos os afeminados, todos os homossexuais, todas as pessoas que estão cativas, correntadas por Satanás, nos presídios, pessoas que estão doentes nos hospitais. Em nome de Jesus, esta tarde agora, eu clamo a minha voz por essas pessoas. Receba agora essa oração, irmão, em nome de Jesus Cristo. Essa família que está despedaçada, irmão brigando com irmão, mãe brigando com filho, filho brigando com pai, em nome de Jesus Cristo, estamos repreendendo todo o mal, toda cilada de Satanás contra a vida dessa família, em nome de Jesus Cristo. Oro pela vida desse irmão, dessa irmã que está escutando essa oração, que escutou essa palavra, que a partir de agora vai priorizar as coisas para agradar a Deus na vida dela. Em nome de Jesus, peço perdão dos meus pecados, os pecados da minha irmã, que Jesus agora está colocando a sua mão para abençoar a sua vida, meu irmão, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Receba agora essa oração em nome de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus possa estar com você. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Querido irmão, querida irmã, é com muita alegria nós fizemos reatamos com Cristo, fizemos um tratado com o Senhor. Nós vamos priorizar as coisas que agradam. Nós vamos fazer igualzinho Maria, ela priorizou, ela ficou aos pés de Cristo. E Marta, por se distrair, por ser muito, a palavra diz que ansiosa, priorizou o serviço. Não vamos priorizar o serviço, vamos priorizar as coisas que agradam. Você tem feito agora, a partir de agora você vai fazer coisas que agradam a Deus. Eu te garanto, vitórias vão vir na sua vida, enfermidades vão cair na sua vida, uniões. Se está tendo desunião dentro da família, vai ter união na sua família.
Receba essa palavra, essa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus. Tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.